Nas questões dos afastamentos que nós vemos aí, os justificados e os injustificados, aqueles que não têm justificativa, eu vou entrar num afastamento que, com certeza, algum gestor já passou, que é aquele em caso de doença, tá? Onde o funcionário fica doente. Pelo que você já me falou, Fernanda, a empresa, o condomínio, o empregador aí em caso, ele tem uma obrigação de cumprir 15 dias do salário da pessoa, tá? E aí ele entra num procedimento de afastamento por uma doença que aí não somos nós que vamos detectar quanto tempo vai ser esse afastamento. Com certeza deve ter uma perícia, alguma coisa por trás aí que faz essa questão. Eu queria que você falasse para a gente sobre o atestado médico, para começo de conversa, já que esse atestado médico é que vai garantir esses 15 dias, tá? Qual é o prazo para a apresentação desse atestado médico por parte do funcionário? A CLT, ela não determina um prazo específico, Hum, certo? Quando existe um atestado de poucos dias, é aceitável o funcionário entregar no retorno do atestado. então quer dizer que ele pode, quando ele retornar à empresa, entregar o atestado Isso, se sobre for essa no máximo situação. 2 dias, 3 dias. Sim, Agora, se for um atestado com mais dias, tem que ter um pouco de atenção, porque dependendo do período, hum, o atestado ele incide sobre a folha de pagamento, né? sim, Por exemplo, se um funcionário deixar de comparecer por motivo de doença no dia 28 do mês, né? Eu preciso fechar a folha de pagamento e eu preciso dar informação desse atestado. Aí cabe o bom senso e um acordo quando o funcionário entra no estabelecimento. O empregador determina. Eu preciso que os atestados, qualquer tipo de atestado, seja entregue no dia do afastamento. Pode mandar por terceiros, pode mandar pelo WhatsApp, por e-mail. E quando você retornar da sua licença, você traz o atestado original. Tipo, para facilitar essa sim. comunicação e não dar problema na contagem do salário do funcionário. Tá, Fernanda, quais são os pontos que eu tenho que tomar cuidado para saber se esse atestado é válido ou não? Hoje é muito difícil você ver um atestado que não é válido. Mas veja, Os que. desculpe eu lhe interromper, mas, por exemplo, é, eu, eu sou engenheiro de software, tá? Trabalho com desenvolvimento de sistema. E para mim, montar um atestado, seja de quem quer que seja, no papel, para criar um atestado, papel, para mim isso não tem dificuldade nenhuma. Eu consigo fazer isso, tá? Então eu faço um atestado. Claro que eu estou cometendo aqui um crime, eu estou fazendo Uhum, uma coisa errada. Não estou dizendo que isso aqui é para ser feito, uhum. tá? Mas eu consigo fazer isso. E tem pessoas que não têm tanto conhecimento que também conseguem fazer a mesma coisa. Aí eu pergunto para você, tem algumas características que você observa para ver se o atestado é válido? Por exemplo, parece que tem um negócio de um código da doença, uma coisa assim que tem O que ser CID. informado, O né? CID. É obrigatório ter esse código informado? Não é obrigatório ter o CID informado, Sim. mas na maioria os médicos colocam para conhecimento mesmo, para justificativa. E observar também a assinatura do médico, carimbo, CRC, ou CRM. CRM, Não tem problema não, é normal. CRM. CRM, isso. É observar o layout do atestado, Aí eu fico. qual o tipo de Quando, hospital. quando, quando é um atestado de uma instituição médica conhecida, é mais difícil, né? Eu estou recebendo um atestado médico aqui do hospital tal, do hospital B, hospital, todo mundo sabe quem é. Ruim é quando é uma clínica que você não sabe nem quem é, nunca nem ouviu falar. Essa é a questão. E caindo nessa situação, eu vou além. O atestado médico, ele dá 2, 3, 5 dias, dependendo da causa da doença. E aquele atestado que o cara vai no dentista e pega 6 dias, porque extraiu um dente.
Não, acho que esse daí não existe, não. Eu nunca peguei um atestado de 6 dias. Nunca pegou um A atestado de média é 6 dias, não? 3 dias. A média é 3 Aquele dias. dente que é mais difícil, o que é mais difícil, o que é mais complicado, a média é Então, 3 dias. então existe também um certo bom senso. Porque, veja, se eu recebi um atestado médico, que o cara foi no dentista para extrair uns dentes, e aí esse atestado chegou aqui com 8 dias, Não, aí já tem que ser analisado. entendeu? Aí tem que A gente haver já uma tem que... certa coerência na situação. Isso. Aí eu estou entendendo. Então, isso é importante, você tomar cuidado, haver coerência. É claro que se você tem uma assessoria, por exemplo, assim, da Fernanda, aí você está tranquilo, que aí é problema dela resolver a questão. E assim, ter muita atenção que declaração é declaração, abona a ausência, quer dizer, não abona a ausência, justifica a ausência naquele horário. Porém, Deixa eu, agora você está querendo dar um nó na minha cabeça. Nós estamos falando de atestado. E o que é declaração? Eu não estou entendendo porque isso aqui. assim, às vezes o funcionário precisa fazer uma consulta. Ah, Né? Tá determinado tal hora, comparecer à clínica tal, ele vai, avisa o empregador. Quando ele retorna, ele só vai para consulta e pode continuar as suas o atividades. expediente dele, Isso. normal. Aí ele pega uma declaração para justificar aquela ausência. Porém, aquela ausência não é abonada. Tipo, se o empregador não quiser abonar, ele vai ter que compensar aquele horário que ele ficou ausente do estabelecimento. Ah, então essa faculdade é da empresa, não Isso. é do funcionário. Isso. Ok. Daí, quando é atestado médico mesmo, que ele deve ficar afastado, discrimina lá por tal dia, 1 dia, 2 dias, aí sim, isso daí justifica a falta. Ah, tô entendendo. E não é descontado do salário dele. Que bom. É interessante você saber desses detalhes, muito importante. E outra coisa também, sempre a gente tem que estar atenta no período desses atestados. Porque se o Sim. funcionário, tipo, der 3 atestados, né? Tipo, 10 dias, 2 dias, 3 dias, já fecha 15 dias, né? Mas isso no mesmo mês ou em meses Não, diferentes? dentro de 60 dias. Dentro de 60 Dentro dias. de 60 dias, se ele der 3 atestados, ou vários atestados, 2 dias, 5 dias, vários atestados, que somem 15 dias, Sim. tem que estar atento para o próximo atestado, porque a empresa não tem mais direito de pagar o 16º dia. Não tem mais a obrigação. Isso. Ah, Não tem mais deixa- a obrigação, exatamente. Me diga uma coisa. Tá, aí o cara deu um atestado, por exemplo, de 10 dias. Ele teve um atestado lá para uma determinada doença. Doença A. Uma causa A. Aí passou-se, sei lá, 20 dias, ele foi deu um outro atestado pela doença B. Tá? Mais 3 dias, totalizando 13. E aí passou mais uns 10 dias, ele deu um outro atestado de 5 dias, que ultrapassa os 15. Tá? No período que você falou aí, 60 dias. Só que por doenças diferentes. E aí? Não, aí já não vai para o INSS. Já é como é CID diferente, doenças diferentes, não é feita essa somatória. Beleza, não serve para ele ser afastado pelo INSS. Mas a empresa não só tem a obrigação de 15 e ele faltou 17. Ele foi afastado 17. Ela pode descontar esses 2 dias? Não. Então, aqui entre nós, essa lei que diz que dentro de 60 dias ele só pode ter direito a 15, ela não funciona quando é com doença diferente. Não funciona. Só é válido para o mesmo tipo de doença. Tá. E se essa questão do atestado, nós vamos mais além. Doenças diferentes, o cara pegou 10 dias, pegou mais 5 e pegou mais 3. Mas tudo dentro do mesmo mês. Também. Aí vai uma análise da pessoa do departamento pessoal, né? Ver direitinho, pesquisar o tipo de CID. Se o CID tiver correlação, a mesma doença,
Aí, cara. Tipo, a perna, ou Ah. machucou a perna, Sim. o pé tá dormente, foi pro hospital, tipo, que tem a ver, tem correlação, aí já se caracteriza um afastamento. Já é somada, já é feita essa somatória. O afastamento do funcionário é feito pela empresa? A preparação da documentação, essas coisas, ou não? Ou o funcionário Não. tem que se virar em alguma coisa? Hoje em dia, é através do site do INSS, né? O funcionário com o atestado faz a sua inscrição para dar entrada, né, na licença pelo INSS. Porém, lá eles fazem algumas perguntas e só quem vai saber responder é o funcionário. Sim. Então não é o departamento pessoal hoje que Não. faz da entrada. Mas, se quiser uma ajuda, né, a gente estamos aqui à disposição para Sim. orientar da melhor forma. Esse procedimento no site é que vai gerar a perícia, é isso? Isso. Lá ele bota, escaneia o atestado, escaneia o laudo, o que for para ajudar ele a ter direito a essa licença. Sim. E automaticamente, após isso, ele já determina horário, local que vai ser feita essa perícia e ser avaliado se realmente tem direito ao benefício do INSS. Fernanda, a pessoa fez esse procedimento, tá? Ela está afastada há mais de 15 dias, tem um atestado médico dado pelo médico, para que a pessoa ficar pelo menos 3 meses afastada, digamos assim, tá? Só que chegou no dia da perícia, com 45 dias, vamos dizer assim, o perito foi e disse, não, você pode voltar para o trabalho. A minha pergunta é a seguinte, ele ficou 15 pela empresa e 30 fora, até o dia que o cidadão disse, lá o perito disse que poderia voltar para o trabalho. O INSS paga esses 30 dias aí, tranquilo? Primeiro, ele vai ter que recorrer, porque se o médico alegou que ele não está em condições de trabalhar, por que o perito está dizendo que ele não tem condição? Se o médico alegou que ele não tem condição, tem que ser analisado isso daí. Se ele realmente vê que está sendo, como é que se diz? Ele não está apto. Aí, não, se ele realmente vê que está apto, que ele realmente tem direito àquele benefício, ele recorre no INSS para uma nova perícia e ser avaliado novamente. Mas caso ele concorde com o perito e volte ao trabalho, esses 30 dias que foram afastados, o INSS não paga isso? Eu não sei lhe dizer, eu não tenho essa informação. Mas eu creio que não paga. Acredito que talvez, pela ter dado entrada, passou os 30 dias, fez a perícia, o perito devolveu ele, esse período aí, talvez o INSS com certeza pague. Aí é uma questão para a gente ver mais detalhadamente, tá? Num novo encontro aqui. Tá, e aí o procedimento, ele vai no site, se inscreve, marca a perícia, o perito vai e lauda que realmente ele tem que ser afastado. O funcionário tem que encaminhar alguma coisa para a empresa ou a empresa já tem acesso direto? Tem que encaminhar o requerimento, a decisão do INSS. Sim. Porque nessa decisão determina o período que ele vai ficar afastado. E com essa informação eu lanço dentro do meu sistema para ficar aguardando e ficar atento no fim dessa decisão. Porque se ele realmente não tiver condição de continuar trabalhando, ele tem que abrir um novo processo para ser aumentado essa licença. Fernanda, o cidadão foi afastado, tá em licença pelo INSS, tá? Tem assim, digamos assim, um prazo limite ou não existe isso para o funcionário ficar recebendo auxílio-doença para o INSS dizer assim, não, eu vou te aposentar por invalidez, porque não tem mais condições de tu ficar no auxílio-doença. Porque, pô, ele está ficando meses, anos aí e não sai dessa situação. Não, depende só realmente do motivo da doença. Não é... Então, veja, no dia da perícia, o perito vai liberar um período de auxílio-doença, mas após esse período haverá uma nova perícia. Isso. Então sempre vai haver perícias para analisar como é que a pessoa está.
Toda vida, quando ele for para uma nova perícia, levar laudos atuais, o que o médico diz, o que está tomando Sim. atualmente para fazer essa nova licença. Tá, aí chegou numa determinada perícia, o perito resolveu dizer assim, não, olha, não cabe mais auxílio-doença, eu vou solicitar a sua aposentadoria por invalidez. Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode solicitar, desinformar o INSS, olha, tem que ser aposentado por invalidez. Porque assim, no primeiro ato ele já sabe, né? Sim. Porque se for uma perda de membro, por exemplo, Sim. ali ele não tem mais condição de trabalhar. Aí ele automaticamente ele já vai ser aposentado por invalidez. Estou entendendo. Outro que pode ocorrer, um acidente, ele machucou muito a perna, porém ele tem chances de ficar bom daquela perna. Sim. Aí futuramente tem uma nova avaliação até realmente ver que ele está bem da perna e dar Constatar a incapacidade. Não, constatar que ele está bem para retornar ao trabalho. Então constatar a capacidade, não incapacidade. Isso. Beleza. É importante saber essas questões com relação ao afastamento, porque muitas vezes o condomínio, o gestor do condomínio, o síndico, ele não tem uma assessoria adequada, e aí ele fica perdido quando acontece uma doença grave de um determinado colaborador dele, ou até mesmo um acidente que possa causar aí um afastamento mais prolongado, tá? Então, desculpa, seu Wellington. Só para deixar aqui registrado, quando acontecer algum acidente de trabalho, né, dentro do estabelecimento, ou o funcionário saiu do trabalho, foi no percurso para sua casa, aconteceu um acidente, ou saiu de sua casa para ir para o trabalho, ocorreu um acidente, sempre lembrar de ligar para o departamento pessoal o mais rápido possível. Por quê? Tem que dar entrada na CAT, né? Que é um documento que... Ai, meu Deus. É um documento CAT. O documento da CAT, que é uma comunicação. Comunicação de acidente de trabalho. Para o INSS. Isso. Assim. Sim. Ele tem que ser avisado imediatamente, porque aí ele já é obrigatório, hoje em dia gera multas, se não for avisado imediatamente. E esse laudo também tem que ser enviado para o INSS. Tá, mas esse caso aí é para questões de acidentes. Acidente de trabalho. Não é questão de doenças. De doença... Não, porque desse acidente pode causar... Não, tudo bem, mas houve um acidente. Houve um acidente. Tem que ter havido um acidente. Esse CAT só entra nessa condição. Exatamente. Tô entendendo. Aí, às vezes, o empregador não avisa de imediato. E não pode. Tem que ser informado na primeira... no próximo dia... Do ocorrido. Do ocorrido, exatamente. Beleza, é bom saber disso, que aí mais uma informação que você queria e agora você tem aqui com a nossa amiga Fernanda.